Então, quando aparece esse assunto, eu gosto da gente pensar o que é a morte, é o primeiro tema, tá? Depois, a questão do sétimo dia, e depois a oração pelos falecidos. Eu estou escrevendo aqui do lado porque se eu não ponho no papel, depois eu me perco, tá bom? Então, assim, o que a gente chama de morte? O que é essa coisa que a gente chama de morte? Você nunca viu, a não ser, né, nas figurinhas, nos desenhos por aí, você nunca viu a morte andando por aí. A gente tem a situação de pessoas que morrem, tá? Então, é bom a gente se perguntar, qual que é o sentido da morte? Qual que é o significado da morte? E para a gente entender um pouco isso, a gente deveria olhar o seguinte, para que a gente existe? Qual que é o sentido da nossa vida? Então, a gente existe de Deus e para Deus. Toda a nossa existência é assim. Tudo bem que de vez em quando você encontra aquelas pessoas que acham que Deus não existe, que falam que tudo veio do acaso, então, né, assim, teve uma explosão, aí foi explodindo e foi aparecendo a matéria. Maravilha, acho que isso tem uma explicação que é importante, não sou eu que vou contra esse tipo de pensamento, mas não posso deixar de dizer que a fé, ela dá sentido à nossa existência, tá bom? Então, dentro da nossa fé, a gente entende que a gente existe para Deus. E toda a nossa vida, toda a nossa existência é uma caminhada na direção dele. Mas se você observar, a nossa força, ela vai diminuindo, né? Os anos vão passando, aí você vai vendo que precisa usar óculos. Eu estou numa fase que eu ponho óculos, aí não enxergo direito, o pessoal disse que a gente fica com o braço curto demais para ler, né? O corpo da gente, ele vai tendo aí os seus limites. Então, como que deveriam acontecer as coisas, né? Era para chegar ao fim da nossa existência e a gente poder encerrar a nossa peregrinação aqui e se encontrar definitivamente com o Senhor. Esse era o projeto de Deus, bonitinho, tal qual estava lá no papel do coração dele. Mas quando o ser humano abusou da própria liberdade e se voltou contra Deus e pecou, o ser humano bagunçou essa relação com Deus. Então, aquilo que a gente poderia experimentar como uma situação comum, mas como um detalhe, virou para a gente uma grande batalha. Por exemplo, o cansaço de um dia de trabalho, em que você correu daqui, correu dali, você quebrou a cabeça pensando nas coisas, você tentou resolver as coisas com as pessoas, mas não ficou muito bem resolvido, isso tudo cansa a gente. Agora, esse cansaço, ele poderia ser simplesmente o quê? Que a gente trabalhou bastante, que o dia está chegando ao final, agora a gente tem que repor energia. Por que isso perturba tanto a gente? Porque a gente acha que muitas vezes que essas coisas podem pôr tudo a perder. Então, que você está sofrendo injustiça, que as pessoas não querem receber. Então, tudo que era para ser um limite normal da existência, depois do pecado, se torna para nós uma grande batalha, como se fosse anular a nossa existência. A morte é a mesma coisa. A gente vê a vida de alguns santos que caminharam com Deus com tanta fé, com tanta simplicidade, com tanta esperança, que viram na morte não o inimigo, mas aquela porta, aquela passagem que dava para comunhão plena com Deus. Você pensa, por exemplo, na bem-aventurada Virgem Maria, que a gente até fala que Nossa Senhora dormiu, né? Para não usar a expressão de que ela morreu, porque para nós a palavra morreu ela é muito assustadora, a igreja fala da dormição de Nossa Senhora em Jerusalém, naquela região lá da terra de Jesus, tem a capela da dormição. São Francisco de Assis, quando estava para morrer, então ele dizia que a morte era sua irmã. Bem-vinda, irmã morte. Por quê? Toda criatura, tudo que existe, ajuda a gente a entrar em contato com Deus. A morte também ajuda a gente a entrar em contato com Deus, então ela é uma irmã. Então não era essa imagem do assustador. Então acho que isso é uma coisa importante a gente pensar, né? Em cada momento da nossa vida, em cada situação que a gente experimenta o nosso limite, eu não entendo tudo que eu queria entender, eu não consigo fazer tudo que eu gostaria de fazer, as coisas não acontecem como eu gostaria, tudo isso é limite e lembra para a gente um limite definitivo da nossa existência. Uma hora nós vamos partir daqui e estaremos com o Senhor. Acho que isso
é importante a gente gravar. Espero que vocês estejam entendendo. Coloquem aí nos comentários o que vocês estão achando disso que eu estou dizendo. Nesse sentido, então, quando a gente morre, a igreja fala que há 2 juízos: o julgamento particular e o julgamento universal. Se ficasse fácil aqui, eu até pegava do catecismo, porque a gente já conversou sobre isso em alguma catequese. Quando você morre, há um primeiro juízo, que é o juízo da sua vida. Viveu bem ou viveu mal? Viveu buscando a Deus ou viveu rejeitando a Deus? Viveu praticando o que era agradável a Deus ou fez da sua vida uma ofensa a Deus? Esse é um primeiro juízo. Só que a gente sabe que não é só 8 ou 80, não é só sim ou não. A gente é uma confusão de situações. Então, você pode morrer e estar na graça de Deus. Então, toda a sua vida está do jeitinho que Deus queria que fosse, conforme Ele foi te dando as condições para isso, mas sempre tem algumas falhas, sempre tem alguns limites. Então, você morreu na graça de Deus, mas permaneceram em você ainda alguns apegos, algumas coisas que não te impedem de estar na presença de Deus, mas que precisam ainda ser purificadas, né? E que a gente chama isso de purgatório. Ou você morreu tão na graça de Deus e viveu tão perfeitamente a sua vida que você não precisa dessa purificação. Você já vai direto para a alegria de Deus. Vamos pensar assim? Eu vou usar um exemplo, é bem ridículo. Depois vocês podem rir da minha cara, mas vou usar, né? Vamos pensar, você está vivendo e é como um estudante do ensino médio, tá bom? Vamos entender isso? Tá, beleza. Aí chegou o momento de você fazer o vestibular. O vestibular é a sua morte, tá? E o resultado do vestibular é o seu julgamento, tá? Então, estou usando um exemplo bem ridículo. Então, vocês me perdoam depois, não vão depois me acusar de ser herege por comparar dessa maneira. Aí você foi um aluno bastante dedicado, estudioso, gostava de ter curiosidade, aprender mais coisas, não só o que estava no programa da escola, mas fez muito mais. Passou no vestibular e quando você entra na faculdade, tudo que vem você consegue abraçar. Porque você entrou preparado e ao mesmo tempo com as melhores condições para poder estar ali na faculdade. Então você foi direitinho, o primeiro semestre lá está muito tranquilo para você. Agora, pode dizer que você passou no vestibular, mas ainda tem algumas falhas em você. Por exemplo, você, entrou para uma faculdade que usa muita matemática, aí você tem que dar uma treinada, uma melhorada assim, ainda na matemática. Você passou por uma faculdade que escreve, que lê muito, você tem que treinar um pouco lá a língua portuguesa, ortografia, acentuação e tudo mais. Então, o purgatório, gente, entendam isso. O purgatório é para aqueles que morreram na graça de Deus. Então, usando a linguagem, vão para o céu, mas ainda precisam dar uma ajustada em alguma coisa, certo? Usando uma linguagem bem simples assim, para a gente poder falar com simplicidade e entender. Por isso, a igreja, ela sempre reza pelos falecidos. E a gente, enquanto está vivo, a gente deveria ter um certo entendimento. Qualquer coisa ruim que aconteça com a gente vai lutar, a gente vai enfrentar, a gente não vai deixar se abater, mas a gente sempre tem que lembrar assim, será que com esse sofrimento que eu estou passando agora, não tem alguma coisa para eu aprender, não tem alguma coisa para eu melhorar, não tem alguma coisa para eu consolidar melhor a minha vida cristã? Olha que bom, né? Então, você sofreu uma injustiça no seu ambiente de trabalho, foi demitido injustamente, está tendo assim um prejuízo, um sofrimento grande, e você sabe que aquilo foi errado que fizeram contra você. Beleza, você vai correr atrás dos seus direitos, você vai, seja o que for. Mas, ao mesmo tempo, conserve em você essa pergunta, né? Será que também com isso eu não posso aprender alguma coisa? Será que não tem alguma coisa que Deus está me ensinando nisso tudo? Por quê? Porque as nossas aflições, as nossas dores, os nossos sofrimentos também podem, de alguma maneira, reparar em nós esses apegos que mesmo depois da morte a gente precisa consertar. Então, nunca seja extremamente rebelde quando você sofre uma injustiça. Deus pode estar agindo de alguma maneira. Não estou falando para você deixar o pessoal pisar na sua cabeça e achar que então está pagando. Não é essa a ideia. Mas entender que nas dificuldades do dia a dia, no esforço não recompensado, nas pequenas perseguições, pode ter ali também um processo da purificação.
Por isso que a igreja sempre rezou pelos falecidos. Então, quando você reza a missa de sétimo dia, ela tem duas finalidades. Quando você lê o livro do Gênesis, diz: Deus trabalhou, né, criou o céu e a terra em 6 dias, no sétimo ele descansou. Então, o sétimo dia para nós nós entramos no descanso de Deus, nós entramos no repouso de Deus, tá certo? Então, é esse o entendimento. A segunda coisa é a oração pelos mortos também, porque se houve necessidade dessa purificação que a gente chama de purgatório, que seja o quanto antes. Mas alguém que esteja no purgatório, o purgatório é a entrada do céu, então não está fora do céu, é a entrada do céu, como aquele que entrou na faculdade, mas tem que dar uma apertada a mais aquele primeiro semestre para poder curtir o momento todo da faculdade. Falei, usei um exemplo bastante ridículo, como eu disse para vocês, mas para ajudar a gente a ter um pouco mais de entendimento, certo?